Sejam todos bem-vindos ao podcast Papo Trans. Eu sou Camilo Nunes e o tema de hoje vai ser como construir redes de apoio trans e aliados. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é rede de apoio. Rede de apoio são espaços seguros. Por que é interessante e é importante para a gente criar essas redes de apoio? Quando nós iniciamos o processo de transição no sentido de se encontrar dentro da nossa identidade, a gente vai falar para as pessoas: olha, meu nome é esse, né? Eu me identifico dessa forma, sou uma pessoa trans, sou uma pessoa não binária, enfim. Você vai expor isso para fora, porque primeiro a transição eu entendo que é algo interno. Então, nós precisamos nos identificar, saber quem nós somos, para depois passar isso para o externo e saber o que a gente vai fazer a partir daquele momento, a partir das nossas escolhas. O que a gente não escolhe é ser quem a gente é, né? Mas a partir do momento que a gente sabe quem a gente é, existem muitas outras questões externas que está relacionado a cirurgias, está relacionado à mudança de nome, está relacionado ao uso de hormônio. Tudo isso se torna uma escolha. Mas também para muitas pessoas não é uma escolha, tem que ser dessa forma para a pessoa poder se encontrar dentro da sua identidade. Que no meu caso, eu me vi como homem trans e tive a necessidade e priorizei a minha saúde para a utilização de testosterona, para a cirurgia da mastectomia, para a mudança de nome na certidão, nos documentos. Então, para mim, todas essas decisões que eu tomei depois de me encontrar, de saber que eu era um homem trans, foram a partir da minha visão e perspectiva de futuro e também da minha visão de mundo em relação àquilo que eu estava vivendo. Antes disso, né, durante esse período, durante esse percurso, eu senti a necessidade de ter pessoas próximas com quem eu pudesse contar, com quem eu pudesse falar sobre essas experiências e as pessoas pudessem compartilhar comigo também algo, ou pudessem me ouvir, ou pudesse ser esse vínculo de apoio no sentido de conselhos, no sentido de amizade, no sentido de companheirismo mesmo, porque a transição é um processo solitário. Ser uma pessoa trans no Brasil é um processo solitário, no sentido de que as pessoas sempre têm uma expectativa sobre o feminino e masculino, né, quando se diz sobre binariedade. E aí, quando você não corresponde isso e você se vê na comparação ou se vê no sentido de não se enxergar como aquele cara cis, isso vai te deixando mais isolado das pessoas, porque você não está se encaixando naquilo. E quando você se encontra com outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você, por crises disfóricas parecidas, por situações diárias parecidas, você começa a se conectar com essas pessoas. E normalmente a gente se conecta sempre com os nossos iguais. Então eu me conectei muito com outros homens trans, transmasculinos, que eu pude compartilhar muitas ideias, muitas questões parecidas, e isso me fortaleceu muito no sentido do meu processo transexualizador. Então, no sentido de que a transição é um processo solitário, quando eu falo isso, é porque são muitos pensamentos, muitas questões, muitas dúvidas. Vai se criando grandes questionários sobre a nossa vivência, porque, enfim, são muitas questões que a própria sociedade expõe a gente, coloca a gente nesse lugar. Então,
É por isso que é importante criar esses espaços, sejam com os nossos iguais, sejam com pessoas que estão com a gente na caminhada. Então eu tive pessoas que não são trans comigo, que podem e puderam no começo da minha transição, eu tive apoio. Então, desde o começo respeitou meu nome, desde o começo a amizade continua a mesma, porque existe também o lado negativo de que a gente tem amigos, e aí quando a gente é, expõe, né, fala, leva para pessoa, olha, eu sou uma pessoa trans, e nem é uma questão de exposição, né, na verdade, é uma questão de consideração de amizade, no sentido de, poxa, eu vou compartilhar isso com meu amigo, e aí a pessoa compartilha com euforia, com muita alegria, e a pessoa meio que se afasta por conta de ser uma pessoa transfóbica. Então, assim, existe o lado negativo também de algumas pessoas que a gente pode considerar que seja a nossa rede de apoio, e a pessoa simplesmente não fica, né? Vai embora. E isso tem muito a ver também com o fato de as redes de apoio pode ter essa rotatividade, assim como a amizade. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre a rede de apoio, mas esse vínculo de amizade ou até mesmo de relação de companheiro ou companheira, isso tudo, né, vai nos colocando dentro desse vínculo de rede de apoio. Então eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, a gente, para criar esses espaços seguros, a gente tem que definir o respeito mútuo, né? Como eu falei, tem pessoas que se afastam. Tem pessoas que falam, não, eu tô com você pra tudo, não sei o que, conversa, é amigo de momentos, é amigo que tá com você no momento triste, no momento feliz. E aí, a partir do momento que você fala, eu sou uma pessoa trans, sou uma pessoa não binária, a pessoa começa a te desrespeitar, a não entender, e aquela visão, né, aquela consideração que a gente tem pelo outro, não é recíproca. Então, precisa entender, a princípio, criar esses espaços seguros com pessoas que você entende que tem a reciprocidade. Senão, você tá numa relação tóxica com outras pessoas sem você entender que está numa relação tóxica, achando que, mas a pessoa não entende, é, é difícil para ela também. Ou seja, você sempre entende o outro, mas o outro nunca entende você. Então, definir sobre isso, sobre respeito, sobre garantir também acessibilidade, verificar se está sendo seguro você compartilhar certas mensagens com essa pessoa, se está sendo seguro você falar sobre certas coisas com essa pessoa, com esse grupo, né, de pessoas. Entender que, né, o fato hoje muita internet, muitas questões digitais, entender que isso pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim, né? Então, saber com quem você está compartilhando essas informações, saber como está sendo isso. E como que você vai saber isso? A princípio é a partir do grau da reciprocidade. Então, a partir do momento em que você vê a posição da pessoa quando você fala que é uma pessoa trans ou uma pessoa não binária. Entender como ela reagiu a isso e como tem sido o discurso dessa pessoa direcionado a você. A gente tem que fortalecer a educação e a conscientização, né? Quando a gente fala sobre isso, é de uma forma geral. Então, eu acredito que é importante as escolas, os cursos, as universidades, ambientes de trabalho, fortalecer essa questão da conscientização. Educação é uma coisa muito complexa, né? Quando a gente fala sobre questões de educação em alguns ambientes. Então, entender a diferença entre sexualidade e gênero é uma questão para se abordar no tema educação em muitos lugares. Então, para fortalecer, levar principalmente informação, levar informação e conscientização para as pessoas, a gente precisa entender que o que é cada coisa, né? O que é cada sigla do LGBT? Por que o homem trans tem a necessidade de fazer mastectomia?
Por que que a, a, o que é o B do LGBT? Entende? Tem gente que não sabe. E aí a gente pensa, nossa, mas a pessoa não sabe? É, tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe o que é uma pessoa trans. Então, eu vivi um tempo onde as pessoas achavam que eu estava transicionando ao contrário. E o que é transicionar ao contrário, né? As pessoas estavam achando que eu estava transicionando do masculino para o feminino, porque elas não sabiam que existia que existia um homem trans. Então, assim, só sabia que existia mulher trans travesti. E aí, né, de uma forma até informativa, levar a informação para essas pessoas, né, nesses locais que eu citei. É importante ter workshops, palestras, né, que sejam organizados por pessoas trans para pessoas cis e para as outras pessoas trans, no sentido de levar de uma forma educativa essa inclusão. A gente só inclui as pessoas a partir do momento que elas recebem as informações e elas respeitam as informações que chegam até elas, né? E principalmente que elas entendam isso, porque não é só, eu respeito, mas eu quero longe de mim, então você não respeita, né? Então aí já tem uma contradição. Compartilhar informações, materiais informativos, então principalmente coisas relacionadas à linguagem inclusiva, falar sobre pessoas trans ao longo da história. Então, assim, fortalecer os ambientes com educação e conscientização é algo que eu acho super interessante. Eu acho que é algo que tem que ser falado, tem que ser informado. Quando nós estamos falando sobre lugares inclusivos, quando nós estamos falando sobre locais que incluem as pessoas, nós estamos falando assim: olha, esse local aqui, essas pessoas receberam uma informação. Não interessa assim, mas a pessoa não tem internet, não pesquisou, não. Se você está fornecendo aquele tema para a pessoa, se eu estou falando de pessoas trans em um ambiente de universidade, eu tenho que falar para as pessoas o que é uma pessoa trans. Tenho que falar para os meus professores, né? Se eu sou diretor de uma escola, se eu sou diretor de uma universidade, coordenador, eu tenho que falar com esses professores. Olha, existem pessoas trans. Nossa, mas é professor universitário, não sabe que existe? Tem pessoas que não sabem que homens trans, transmasculinos existem. Por que que nos últimos tempos viralizou aquela questão do boy seta? Porque as pessoas não entendem que existem transmasculinos não binários, que existem transmasculinos que gostam de ser chamados de boy seta, que é um termo que é usado, a gente usa que é um termo urbano, que é usado no nosso meio, e que isso se espalhou porque as pessoas cis, infelizmente, tudo que é relacionado a pessoas trans, elas se escandalizam, menos com as coisas que eles mesmos, os conteúdos que eles mesmos consomem. Então, educação é interessante levar sempre isso, sempre essa linguagem para as pessoas. Uma das formas da gente promover essas redes de apoio, entendendo, é aqui no podcast também, que a gente está promovendo aqui a conexão, o diálogo, né? Então a gente criar, por exemplo, espaços para que pessoas trans possam se comunicar, compartilhar suas ideias, né, ter esse suporte emocional. A gente fala aí sobre o podcast, sobre grupos de arte, como equipes de teatro, música, times esportivos, essa rede, né, que cria essa conexão, o diálogo vem através do esporte, da música, da arte, vem através da tecnologia, vem através do mundo acadêmico. Então a gente cria esses aliados através desses grupos de apoio. Especificamente, o que me ajudou muito foi o esporte, né? Me conectou com muitas pessoas e foi me conectando com outras pessoas, enfim, até mesmo não tendo, por exemplo, eu não jogo mais, mas eu tenho contato com essas pessoas ainda. Então, o que nos ajuda muito a permanecer e a criar vínculo com outras pessoas é participar de coisas com seus iguais, né? Eu tinha um colega de estudos
que ele é um cara trans, mas um cara trans que não conhecia outros caras trans. E quando eu falei pra ele que tinha time de futebol, ele ficou, poxa, que massa, que legal, que não sei o que, mas ele nunca ia, né? Eu acho que eu já citei a história dele aqui pra vocês, mas ele nunca foi. Mas é um cara que sempre estava no meio de pessoas cis o tempo todo e não tinha contato com nenhuma pessoa trans. Infelizmente, se você vive assim, sem contato com nenhuma pessoa trans, sem contato com nenhum coletivo, com nada, infelizmente você corre o grande risco de ter muitas crises de ansiedade, eu digo por experiência própria, porque a gente fica muito no mundo do cis e a gente passa pela, né, tem a passabilidade de ninguém cobrar nada, de ninguém falar nada, só que aquele assunto, aquele tema, aquela conversa, aquela comparação, aquela coisa vai te consumindo psicologicamente aos poucos, que você não vai percebendo, né? E aí isso vai consumindo você de uma certa forma que a ansiedade acaba é, consumindo sua mente, assim, no sentido de que aquilo fica martelando. Então, quando a gente cria também essa rede de apoio, a gente está empoderando pessoas trans, no sentido de amplificar as nossas vozes, dar espaço para a gente falar, ter iniciativa das coisas, falar sobre as dores, sobre as alegrias, né? Falar sobre as coisas legais que têm acontecido, falar sobre as oportunidades, porque às vezes para um cara cis, quando ele vê a barba dele crescer, para ele não fez diferença nenhuma. Mas você tem que. E aí, quando a gente vê, por exemplo, eu, quando a barba começou a crescer, eu tive uma alegria enorme. O que para um cara cis, talvez não tivesse o mesmo significado e não tem o mesmo significado. Então, teve um significado diferente para mim. Se eu compartilhar isso com uma pessoa cis, talvez vai olhar e falar: nossa, que cara maluco, né? Mas se eu compartilhar isso com outro cara trans masculino, vai falar, nossa, é real isso aí. Eu também senti isso. Então, a gente pode se conectar com outras pessoas trans e empoderar, né, isso e dar voz àquele momento que para você foi único, que foi o melhor momento, foi um momento que, tipo, te colocou numa posição muito, de muita alegria. E se a gente compartilha isso com outra pessoa trans, tem um significado e isso nos empodera mais, ou seja, nos coloca mais nessa posição. A gente sempre tem que estar aberto a ouvir e a falar no momento certo. Então, quando a gente cria essa rede de apoio, tem que ser pessoas de nossa total confiança, pessoas que a gente entende que tem essa reciprocidade, pessoas que vão nos ouvir, que vão falar, que vão nos colocar numa posição, não escolher por nós, mas nós vamos escolher por nós mesmos, mas essa pessoa ela não vai interferir na nossa escolha, essas pessoas elas vão nos aconselhar, não vão mandar, né? Eu vim de um sistema evangélico onde tudo para mim era mandato, tipo, tudo que eu tinha que fazer era algo que as pessoas mandavam eu fazer. Tudo que eu tomava iniciativa para fazer não era bom. Então, quando você toma a situação de você ter que escolher, ter que fazer as coisas por você, meio que um medo bate na porta. Então, medo de tomar aquela atitude, medo de tomar aquela postura, de ter aquela decisão e em sequência aquilo dá errado. Então, quando você começa a tomar a iniciativa das coisas sozinho, quando você começa a ver as coisas de uma certa forma, aquilo no começo dá medo. Mas depois eu que vim desse sistema, né? Mas você começa a se acostumar a tomar as decisões, mesmo com medo, mesmo sabendo que você tem que ser uma pessoa madura para lidar com as consequências das suas próprias escolhas e não com a escolha que o outro faz para nós. Então, sempre está aberto a ouvir, a colaborar com essas pessoas. Se você é uma pessoa cis ou uma pessoa trans que está numa rede de apoio de outra pessoa, saiba ouvir, saiba falar na hora certa,
Saiba falar para a pessoa que ela que tem que tomar a decisão, não você por ela, né? Como eu acabei de contar a minha história. Então é interessante que a pessoa tome as rédeas da situação da vida dela e não você que vai tomar as decisões por ela. Comemorar as vitórias, fortalecer as ideias, fortalecer aquilo que a pessoa tem como meta de vida, né? Muitos de nós profissionalmente mudam de uma área para outra e é interessante a gente falar sobre isso porque fortalecer essa pessoa, falar não, vai dar certo, isso é bom, estudar nunca é demais, né? Ou então falar, a pessoa tem um projeto cultural, poxa, vai para cima, vai dar certo e, né? É diferente de a gente aconselhar de uma forma falsa, né? Mas quando a pessoa tá ali, a gente incentiva, porque principalmente pessoas trans têm a voz muito a voz, né, das pessoas trans abafada. Então, às vezes a pessoa tem um projeto e quando ela consegue um patrocínio, às vezes a voz dela foi abafada por algum momento e aquele projeto não deu certo, ou deu mais ou menos certo, ou não teve incentivo, enfim, são várias questões, né? Então, a maior estratégia para você construir a rede de apoio é onde nós podemos nos sentir mais seguros é entender que as pessoas que estão do nosso lado, elas realmente estão do nosso lado, realmente estão conosco, independente da situação. São pessoas que não têm que estar com a gente 24 horas por dia, mas são pessoas que estão entendendo o nosso processo, principalmente você que está começando, né? Parece redundante, né? Falar, como é que eu sei que a pessoa é a pessoa certa para minha rede de apoio? Porque você vai saber que é a pessoa certa. Na verdade, você vai vendo que a pessoa tá com você. Você não vai montar um grupo no WhatsApp e falar, galera, vocês são meu grupo de apoio, vocês são minha rede de apoio. Não. As pessoas vão estar com você naturalmente. E aí você vai percebendo que a pessoa é sua rede de apoio. Às vezes ela pode não estar lá presente, mas ela tá com você de certa forma. E quando ela tá com você presencialmente, ela é essa rede. Então não é só a presença, né? São vários fatores que levam você a criar esse vínculo de confiança e afeto com essas pessoas que estão ao seu redor. Bom, algumas pessoas participaram do podcast e eu vou ler alguns comentários que foram feitos. Algumas pessoas participaram. Olá, sou o Nando e gostaria de falar sobre a minha rede de apoio na transição. Eu não entendia nada sobre termos, mas sabia que eu não era uma garota lésbica desde a época da escola e mesmo gostando de meninas. Sentia que tinha algo diferente nisso. Só conhecia as travestis, as gays e lésbicas. Infelizmente, na favela eu nasci, eram os termos pejorativos que usavam. Até que em 2014, com 18 anos, conheci a Laila, uma garota trans que trabalhava no mesmo call center que eu. Ela ficava me olhando de longe. Perante a sociedade, eu era lido como tomboy, e o mais engraçado foi quando cortei o cabelo. As mulheres do call começaram a reclamar que tinha um cara usando o banheiro. E foi quando a Laila chegou e me perguntou: Você é um boy, né? E eu lembro como se fosse hoje. Eu falei: Não sei, amiga. Só sei que não sou mulher e nem homem, já que não nasci da forma que tinha que ser. E aí sou isso aqui que você está vendo. Ela me abraçou e disse que eu era fofinho. E falou para eu ir lá no CRT e conversar sobre o que eu sou. Já que mesmo não entendendo, já causava desconforto nas mulheres cis no banheiro e ela afirmou: Você é boy sim. Vá nesse endereço e converse para entender mais sobre. Antes de ir no CRT, pesquisei no Facebook Homem Trans e aí apareceu de cara o grupo Censo para Homens Trans. E quem dirigiu o grupo? Era o João Neri. Eu nem sabia quem ele era, mas mandei mensagem e ele me respondeu de prontidão. Contei sobre ser assim desde criança, das represárias que passei na família, dos
espaçamentos e surras, e ele falou que eu fui uma criança trans, e ele confirmou que tinha uma roda de conversa no CRT, só de transmasculinos, em uma data X, e falou para eu ir lá. Fui lá e vi que eu não estava sozinho. Chorei e vi vários como eu ali, e foi assim que iniciei a terapia com psicólogo para iniciar a hormonioterapia. Foi o João Neri e a Laila que me ajudaram nisso. Minha família não me deu apoio nenhum, meus amigos de infância me abandonaram, a minha namorada me deixou porque ela era lésbica e esse é o resumo. Caramba, cara, você conheceu o João Neri. Poxa, não, muito emocionante. Emocionante, né? E ao mesmo tempo impactante, né? Pelo fato de que você passou por um momento de agressão física, né? Quando você era criança. E isso é bem triste nesse sentido. E quando você fala assim, a Laila falou pra mim, você é um boy sim, porque ela já sabia quem ela era e ela sabia que você não sabia, provavelmente, né? Mas ela sabia e ela queria que você tivesse sua própria experiência pra você saber quem você é. É por isso que ela te indicou aí, talvez tenha te indicado o CRT, mas eu achei muito massa que você tenha deixado seu depoimento. Para quem não sabe, o CRT é o Centro de Referência e Treinamento DST AIDS São Paulo. Então ele é um ambulatório de saúde integral para pessoas trans travestis. Então, antigamente o CRT recebia todos os trans aí de São Paulo, do Grande São Paulo, até de outros estados. Hoje eu não sei como tá. Eu procurei o CRT quando eu iniciei minha transição e ele não permitia novos pacientes. Então eu tive uma dificuldade com o CRT. Enfim, Nando, muito obrigado pelo seu depoimento. Acho que essa rede de apoio sua foi muito boa. Porque assim, ter o João Neri e outros caras aí que devem, no início do CRT, acho muito importante. Outra coisa, comentário que eu ia fazer em cima do depoimento do Nando, gente, rodas de conversa fazem toda a diferença. As rodas de conversa elas podem existir virtualmente, as rodas de conversa elas podem existir dentro de como eu posso dizer, dentro de um outro coletivo. Por exemplo, vocês estão se reunindo para jogar futebol, faz uma roda de conversa no meio do treino. Troca uma ideia. Hoje a gente vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento. Hoje a gente vai falar sobre a irritabilidade que a testosterona traz. Assuntos que a gente lida todos os dias, questões que a gente lida diariamente. Às vezes é só um espaço para a gente poder desabafar e conversar. Rodas de conversa fazem toda a diferença. Vamos para o próximo depoimento. Meu nome é Anatan Gonzaga do Carmo. Sou travesti, mineira da Zona da Mata, Juiz de Fora. Minha trajetória de fortalecimento e construção de rede de apoio teve início no âmbito da militância e nos coletivos LGBTQIAPNB+, espaços fundamentais para a luta por direitos e visibilidade. Contudo, essa caminhada revelou também desafios, como o enfrentamento do machismo estrutural, que frequentemente tenta deslegitimar relações baseadas na amizade e no respeito. Com o tempo, percebi que minha rede de apoio estava mais próxima do que imaginava, e reconheço o privilégio de contar com uma família engajada na militância, que sempre esteve ao meu lado. Minhas irmãs se tornaram ainda mais presentes, enquanto algumas pessoas se afastaram. Outras se aproximaram e outras ainda não permaneceram. No entanto, os que ficaram se consolidaram como pilares da minha rede de apoio. Nesse processo de transição, conheci meu namorado, um homem trans que me respeita, apoia, acolhe e cuida.
oferecendo um espaço seguro e afetivo e de troca de experiência. Redes de apoio são fundamentais para nossa sobrevivência e resistência em uma sociedade que oprime e violenta nossos corpos e identidades. Encontrar quem esteja disposto a lutar contra esse sistema é essencial para a construção de experiências sociais e afetivas que nos fortaleçam e reafirmem enquanto sujeitos de direito. Muito bom esse depoimento também. Eu acho que é impactante no sentido de que enfatiza, né? Ela enfatiza essa questão das redes de apoio e falou algo muito interessante aqui que eu comentei anteriormente, que é sobre as pessoas. Deixa eu só pegar aqui essa parte. Aqui, contudo, nessa caminhada revelou desafios, questão do machismo estrutural. Gente, isso aqui é um tema basicamente de podcast, né? Seria bacana a gente conversar sobre isso, porque quando a gente inicia esse processo da transição e no período mesmo, assim, não precisa nem ser no começo, mas é uma coisa assim que tá enraizada nas pessoas que às vezes se a gente comentar com uma pessoa ou outra que não tá ligada, talvez não faça diferença, mas assim, faz muita diferença na, na nossa vida essa questão desse machismo. Nos coloca nessa posição de sempre ter que provar alguma coisa, sabe? Ou uma feminilidade, ou uma masculinidade. Sempre tem que ser voltado pro binário, nunca pode ser algo não binário, sabe? A gente sempre está condicionado em relação a isso por conta dessa questão mais estrutural. Isso nos afeta muito e quando a gente conta isso para algumas pessoas, talvez não faça diferença nenhuma na vida delas, mas na nossa faz muito. E quando a gente compartilha isso nas nossas redes de apoio com as pessoas que nos compreendem, tipo, é um alívio a gente estar falando sobre isso. Falou também sobre pessoas que. Ela fala sobre pessoas que chegaram, né? Pessoas que foram embora, pessoas que não permaneceram. Existe isso também, de pessoas que estão com a gente em um certo período, e como eu falei no começo, a rede de apoio pode ter essa rotatividade. As pessoas podem chegar, podem sair, porque a gente vai conhecendo e vai sabendo quem são as pessoas que vão ficando com a gente com o tempo. Né? A gente pode escolher uma pessoa e como eu também já citei aqui, possa ser que não seja recíproco. Então a gente precisa entender a saída de muitas pessoas da nossa vida. Quando eu saí da igreja, no período que fiquei mais de 20 anos dentro da igreja, basicamente 2 pessoas estiveram comigo durante um período e só uma permaneceu. Depois da minha transição, do meu processo, né, de transição e tudo mais, quando eu falo, depois da minha transição, quer dizer, depois que eu falei para as pessoas que eu era um homem trans, uma pessoa só ficou na minha vida desses mais de 20 anos de igreja, de amizades, de pessoas que frequentavam minha casa. E com o tempo foram se chegando outras que já tinham saído antes da minha saída e estão aí nas minhas redes, mas enfim, a gente pensar que tem pessoas que vão chegar, que vão sair e que a gente tem que se apegar principalmente a nós mesmos no sentido de, poxa, eu tô feliz sendo quem eu sou. Eu sempre falo isso, a gente tem que se apegar à nossa felicidade, porque já é difícil ser quem a gente é. E a gente ainda tem que depender do emocional do outro pra gente ser alguma coisa, aí complica um pouco, né, a nossa vida nesse sentido. Mas enfim, o que ela fala sobre, né, essas pessoas que chegam, que vão embora, que permanecem, isso é muito importante a gente ter na nossa mente. Para encerrar, para a gente poder entender sobre as redes de apoio, eu quero deixar para vocês que o podcast Papo Trans está aberto para receber a sua mensagem. A gente vai fazer rodas de conversas virtuais, então se você quiser participar, fique atento à página do podcast para que a gente possa ter esse local seguro, para que a gente possa conversar sobre as coisas e poder falar sobre temas que estão diretamente ligados ao nosso dia a dia, principalmente porque
A gente falar sobre as coisas nos ajuda muito a colocar para fora, né? A expor, a ter esse sentido de liberdade de falar o que a gente está sentindo. Então, fiquem atentos a isso, fiquem atentos à página do podcast Papo Trans, para que as coisas, né, vão ali ser compartilhadas e nós vamos começar a ter rodas de conversas virtuais, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam entender e deixar na vida de vocês essas pessoas que são sua rede de apoio, que lembrem-se, as pessoas precisam da sua rede de apoio, precisam entender quem você é, você precisa se sentir seguro. Em nenhum momento a sua rede de apoio vai te desrespeitar. Então, se você está em um ambiente onde você é muito desrespeitado, sofre muita transfobia, saiba que isso não é a rede de apoio. E para a gente ter mais redes de apoio para pessoas trans, é necessário todo um processo de educação, de inclusão, de informação para as pessoas entenderem qual é o grau de importância de termos redes de apoio, pessoas cis, pessoas aliadas, pessoas trans, poderem entender o significado, né, do que é realmente essa rede de apoio para fortalecer aí esses espaços seguros. Tá certo? Gostou desse episódio? Deixe um comentário tanto na rede de vídeo quanto na rede de áudio, que você possa também deixar suas sugestões de próximos temas, tanto nas páginas do podcast Papo Trans, tanto nas redes de vídeo ou áudio, tá certo? Um grande abraço e até o próximo episódio.